Olá, bem-vindo a mais um Ecoáfrica. Eu sou a Dália Langa, em Maputo, Moçambique. Na edição de hoje vamos perceber porque é que as zonas úmidas são um importante ecossistema para a flora e a fauna. Mas há mais. Uma iniciativa que está a tornar a refeição do iftar durante o Ramadão mais sustentável. Snacks amigos do ambiente desenvolvido por alunos do ensino secundário na Alemanha. E ainda um ativista ambiental que está a trabalhar na região em conflito no leste da RDC. A Baía de Iore, a sul da capital, Freetown, é um dos muitos paraísos para as aves migratórias que chegam da Europa. Esta área também acolhe espécies endêmicas e sustenta os pescadores locais. Mas as alterações climáticas estão a pôr uma enorme pressão nesta região costeira. A desflorestação e a erosão ameaçam a sua biodiversidade. Uma iniciativa local tenta convencer os residentes a fazer mais para proteger o meio ambiente ao longo da Serra Leoa. Tecelões malhados, tentilhões e pelicanos são apenas algumas das espécies de aves que se encontram na Baía de Iore, na costa ocidental da Serra Leoa. O melhor sítio para observação de aves é na água. Um verdadeiro paraíso, diz Abdoulaye Daouda. A Baía de Iore é uma das mais belas da Serra Leoa e alberga muita biodiversidade. É um dos locais mais importantes para a conservação de aves no país. A Baía de Iore tem milhares de hectares de pântanos e mangás que cobrem uma área superior a 46 mil campos de futebol. Estas zonas úmidas são o habitat para as aves migratórias como as garças e as aves limícolas. Esta baía é popular entre os clubes de observação de aves locais, fundados pela Sociedade de Observação da Serra Leoa e pelo Clube de Aves Africanas. O objetivo é sensibilizar os moradores locais e reforçar a proteção. Os membros dos clubes de aves recolhem informações importantes sobre as várias espécies de aves nativas do país. Nas zonas mais remotas da Serra Leoa, estas nunca foram devidamente estudadas por ornitólogos. Os dados sobre as aves que conseguem avistar são introduzidas numa aplicação. O censo de janeiro de 2023 identificou 44 espécies, num total de mais de 22 mil aves. A aplicação é importante porque nos permite ver muitas espécies diferentes de aves, especialmente as migratórias, as florestais, e ver como voam e ouvir os seus sons. A Baía de Iore é um importante, mas frágil habitat para as aves. Embora se trate de uma zona marinha protegida, alguns dos mangás foram cortados para o cultivo ou produção de carvão. Os ambientalistas querem que a área seja certificada como Ramsar, zona úmida de importância ecológica internacional. E os dados recolhidos permitem defender esta causa. Para que uma área seja classificada como um sítio Ramsar, um dos critérios é que o local deve ser uma zona de observação de aves. E a população de aves nessa zona deve apresentar pelo menos 1% da população total a nível mundial. O censo realizado aqui indica que temos um número de espécies com mais de 1%. Para o ornitólogo Momo Sesai, uma certificação oficial Ramsar não só ajudaria a impulsionar a conservação no país, como também o turismo. As excursões de observação de aves são um segmento pequeno, mas cada vez mais importante do setor turístico da Serra Leoa. Over the 20 years that I'll be doing bird tours in Sierra Leone, Organizo excursões para observação de aves na Serra Leoa há 20 anos. Sou contactado por muitas empresas de observação de aves e operadores turísticos internacionais. Há um aumento de turismo de observação de aves e é disso que sustento a minha família há anos.
Grande parte desta zona mantém-se ainda completamente intacta. Nestes mangás e pântanos que a rodeiam, habitam espécies comuns, como as garças cinzentas, mas também espécies ameaçadas. Os clubes de aves são importantes porque permitem alargar o conhecimento dos jovens cientistas que estão a surgir e alertá-los sobre a importância da conservação das aves. Em todo o país, temos 4 clubes de aves com cerca de 40 membros e, como sociedade de conservação, estamos a tentar capacitar os membros para este tema da proteção das aves, para que todos ajudem a suprir as necessidades no país. O ecossistema costeiro da Baía de Yauri alberga uma das mais ricas biodiversidades da África Ocidental. Os clubes de aves locais promovem a sua visibilidade, o que poderá manter este habitat natural intacto. O Ramadão é o mês sagrado do Jejum e quase 2 mil milhões de muçulmanos em todo o mundo respeitam-no de uma forma ou de outra. Quando o sol se põe, as cidades ganham vida, à medida que as pessoas quebram o jejum e estão livres para comer e beber. Mas muitos jantares têm lugar ao ar livre e o lixo acumula-se nas ruas. Uma iniciativa em Alexandria, no Egito, encontrou uma solução amiga do ambiente. Os preparativos decorrem a todo gás para mais um iftar, a refeição que quebra o jejum dos muçulmanos durante o Ramadão. Voluntários da iniciativa Omega Lei Royal trabalham para garantir que tudo esteja pronto ao pôr do sol. Durante o mês de jejum, o grupo distribui para os mais necessitados. No ano passado, distribuímos 4.800 refeições. Este ano, prevemos cerca de 7.000. Em Alexandria, muitas instituições de caridade distribuem comida gratuita durante o Ramadão, mas a maioria serve as refeições em embalagens de plástico descartáveis, o que cria montes de lixo. Descontente com isso, Sheikh Ahmed procurou alternativas. Encontrei recipientes ecológicos no site de uma empresa chamada Bastic, mas eram caros. Entrei em contato com eles para ver se podiam baixar os preços. Eles adoraram a ideia e ajudaram-nos. Este ano, forneceram gratuitamente os recipientes. A iniciativa tem o nome de Magti Eco, que significa cozinha ecológica. Os recipientes para comida são feitos de fibras de canas-de-açúcar, um material que não deixa verter líquidos. Cada um custa 5 cêntimos, tornando-os mais caros do que o plástico. O projeto conta com a ajuda de 150 voluntários. Nunca tinha visto uma organização oferecer refeições de iftar. E ainda mais, em embalagens recicláveis. É interessante. O objetivo de Sheikh Ahmed era chamar a atenção para o problema de resíduos de plástico. Teve muito apoio e, neste momento, mais 2 associações locais aderiram à iniciativa. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Continuamos a falar de comida e visitamos agora 3 alunos do ensino secundário na Alemanha. Durante os dias estressantes da pandemia, os chocolates eram um dos seus snacks preferidos, uma opção não muito saudável. Por isso, decidiram procurar uma alternativa. O mercado global de alimentos saudáveis e de bem-estar valia 850 mil milhões de dólares em 2022. As perspectivas são boas. Provavelmente não foi isso que os motivou, mas a sua iniciativa prova que nunca se é demasiado jovem para ter ideias inteligentes e ecológicas. Estes 3 estudantes da Alemanha Ocidental são jovens, o que não significa que não possam ser também empresários. Alina Schreiner, Leon Gelges e Christian Spirnant propuseram-se a criar um snack saudável e sustentável. Alles begann in der Corona-Pandemie, als die Schulschließungen waren. Tudo começou com a pandemia, quando as escolas fecharam durante o confinamento.
Todos nós na equipa sempre gostamos de snacks. Compramos algumas barras de cereais, mas não eram muito saborosas e tinham muitos aditivos químicos. Então decidimos fazer as nossas. Com a ajuda da avó da Alina, Elizabeth, começaram a fazer misturas. Tudo começou numa cozinha de família com ingredientes caseiros. A minha avó, que me apoia sempre, é apaixonada pela cozinha. Faz bolos incríveis. Ela sabe como combinar diferentes ingredientes. Provamos e depois fizemos fornadas de 24 e 50 barras e demos aos amigos e conhecidos. A ideia foi um sucesso. Em apenas algumas semanas, os amigos criaram uma barra de tâmaras de coco com cobertura de chocolate vegano, sem sabores artificiais ou uso de açúcar refinado. Estou muito orgulhosa por estes jovens terem assumido esta responsabilidade. Mas, claro, estava um pouco preocupada com a forma como iria funcionar. Como é que geririam tudo isto? Mas Alina, Leon e Christian estavam determinados a transformar o seu projeto num negócio, apesar de, na altura, terem apenas 15 anos. Assim, começaram a vender as barras online e a promovê-las através das redes sociais. Os nossos pais apoiaram-nos sempre. Fundamos uma sociedade anônima para estarmos mais seguros. Sendo ainda tão jovens, lidar com toda a pressão é muito difícil. Pouco tempo depois de fundarem a empresa, surgiu um programa de televisão à procura de startups. Candidatámos-nos. Sabíamos que o nosso produto ainda não estava bem desenvolvido, mas podia ser uma oportunidade. E fomos apurados. O Moon Bar foi selecionado entre 3.000 candidatos. Os jovens competiram com outras empresas do setor alimentar e chegaram à final. Assim, conseguiram colocar o seu snack a ser vendido numa loja online de uma grande cadeia de supermercados alemão. E, ao mesmo tempo, uma fábrica começou a produzir 15.000 barras por semana. Mas, como uma barra feita de tâmaras, coco e chocolate vegano pode ser sustentável? Queremos ser o mais ecológicos possível. Estamos a trabalhar em embalagens que podem ser feitas em casa. Também estamos a tentar que o transporte seja feito de forma mais ecológica possível. 3 supermercados da região já estão a vender as suas barras. O negócio parece estar a crescer. Estamos a atingir o ponto de equilíbrio e começamos lentamente a ter lucro. E claro, isso sabe bem. A equipa do Moon Bar pretende encorajar outros jovens empreendedores, mas também há sacrifícios. É preciso dedicação e paixão. Precisamos estar entusiasmados com o nosso produto para que as outras pessoas também fiquem. Com isso, qualquer pessoa pode fazê-lo, mesmo os jovens. O trio já está a trabalhar no desenvolvimento de novos snacks, mas, por enquanto, as receitas ficam em segredo. Tão jovens e dedicados. É impressionante. Só prova que qualquer pessoa pode promover a mudança se estiver empenhada. É também o tema da próxima reportagem da República Democrática do Congo. Há décadas que a cidade de Goma é palco de guerras e crises. E é aqui que encontramos o nosso herói do clima desta semana. Em pouco tempo, Joseph Tsongo atrai uma multidão. A parte norte do campo de refugiados de Goma alberga mais de 500 mil de deslocados internos. Muitos perderam tudo. E Tsongo tem isso em conta quando explica como a natureza é importante para o seu bem-estar. A maior parte destas pessoas não sabe ler nem escrever. É importante que aqueles que se encontrem em situações desfavorecidas compreendam estas questões e saibam como tomar boas decisões. Se compreendermos as questões ambientais e o papel das árvores, podem mudar de comportamento. A desflorestação é a maior ameaça ambiental nesta região. Todos os dias são abatidas cerca de 1.500 árvores. Os refugiados usam a madeira sobretudo para cozinhar.
falta-lhes trabalho. Também não recebem qualquer subsídio do Estado. Por isso, alguns vivem da produção de carvão vegetal. Isto na minha atrás é um forno, onde a madeira está a ser queimada para fazer carvão. Há o risco de prejudicarmos a qualidade do ar porque não há árvores suficientes para produzir oxigênio. O corte de árvores é um problema não só em Goma, mas em todo o país. De acordo com a organização Global Forest Watch, só em 2019, a República Democrática do Congo perdeu 475 mil hectares de floresta primária. A República Democrática do Congo tem vindo a perder mais floresta tropical antiga do que qualquer outro país, à exceção do Brasil. A guerra civil e o elevado número de deslocados internos agravam um problema. No ano passado, cerca de 5,7 milhões fugiram da região devido aos intensos combates entre as forças governamentais e o grupo rebelde M23. Em janeiro de 2022, também Joseph Tsongo teve de abandonar a sua casa. Desde então, vive em Goma, dedicando-se ao trabalho de conservação, apesar dos riscos, pois os rebeldes usam um corte de madeira para financiar a guerra. Vandalizaram a minha casa e disseram a toda a gente que andavam à minha procura. Eu e muitos ativistas enfrentamos problemas de insegurança, porque estamos a prejudicar os interesses de pessoas que se beneficiam da destruição do ambiente. Mesmo assim, Joseph não desiste. Está consciente do impacto devastador da desflorestação e conseguiu mobilizar cerca de 3 mil pessoas locais e refugiados para plantar árvores. Mapendo Furá é uma delas. Aprendi como é importante proteger as árvores. Elas desempenham um papel crucial na proteção do ambiente. Muitas pessoas cortam árvores, mas não pensam na reflorestação. Mas eu posso sensibilizá-las. Quero que percebam como é importante plantar árvores. Sabemos que o futuro das nossas florestas depende das mulheres. São elas a força motriz das nossas famílias. Joseph Tsongo tem uma horta onde produz vários legumes, incluindo espinafres. Também plantou um abacateiro. Todos os dias, dedica um pouco do seu tempo a este espaço. Também está empenhado em ensinar aos seus filhos a importância do ambiente e utiliza a arte para sensibilizá-los. C'est quel animal? C'est quel animal tu présentes? Todos os dias dou-lhes um exercício de desenho. Peço-lhes que pensem e desenhem algo do ambiente, da natureza. Isso ajuda-os a desenvolver competências mentais, sociais e emocionais que os tornará mais propensos a proteger o ambiente quando crescer. Faculdade social, de faculdade afetiva, favorável à proteção do environnement. Joseph Tsongo considera a educação a chave para a proteção do ambiente e espera que todos os que o rodeiam percebam a mensagem, incluindo a próxima geração. Em Goma, os muitos milhares de deslocados são abandonados à sua sorte, o que é muito problemático. Mas pior é quando o Estado age contra os interesses dos seus residentes. Vamos ver o que se passa no Lesotho. O país é rico em água, mas para encher os cofres do Estado, o governo está a exportá-la para matar a sede da vizinha África do Sul. Mais notícias para as aldeias e meio ambiente do Lesotho. Rico em água, o Lesotho mantém viva a sedenta África do Sul, mas o pequeno país sem ligação ao mar está a pagar um preço elevado por isso. Não prevíamos que as barragens aqui em Lesotho trouxessem a miséria que está a trazer. Não vejo nada melhor nas nossas vidas como eles nos prometeram. Se dependesse de mim, eu decidiria contra a construção da barragem.
A necessidade de água pela África do Sul permanece elevada e a fonte dessa água continua a ser o projeto Água das Terras Altas do Lesoto. Temos sido capazes de desviar a água para a África do Sul, mas estamos limitados pela qualidade do nosso ambiente. A segunda fase do projeto Água das Terras Altas do Lesoto teve início há 3 anos. Uma das 5 barragens que vai fornecer água à vizinha África do Sul vai ser construída aqui. Toda a aldeia foi deslocada para outro local. A construção atingiu-nos duramente. Tinham-nos prometido empregos. Os nossos filhos deveriam estar a ganhar alguma coisa, mas estão em casa. Enquanto outras pessoas de sul-africanos têm empregos, nós passamos fome. Eles também ficaram com as nossas terras. Os campos de milho e o pasto foram invadidos por trabalhadores da construção civil. Longe de conduzir a uma maior prosperidade, a barragem trouxe miséria para os cerca de 8.000 residentes que tiveram de abandonar as suas casas. A água irá fluir para o centro financeiro da África do Sul, Joanesburgo, a 400 quilômetros de distância. Para as 16 milhões de pessoas na cidade e província, as barragens do Lesoto são vitais. Desde que o projeto é financiado com o dinheiro dos contribuintes sul-africanos, Julius Kleinans tem estado a monitorizá-lo. Ele trabalha para a organização OUTA, que procura expor a corrupção e má gestão. A urbanização está a acontecer e o desenvolvimento futuro e a expansão das empresas necessita de mais água. O problema é que estamos muito limitados à água que temos na África do Sul. Ainda não temos tecnologias inovadoras e infraestruturas de circulação para reciclar a água. Dependemos muito da segunda fase do projeto de Água das Terras Altas do Lesoto para satisfazer exigências futuras. Este é um dos maiores projetos de infraestruturas em África e deverá beneficiar ambas as partes. A África do Sul paga ao Lesoto quase 70 milhões de euros por ano pela água e o Lesoto utiliza as barragens para gerar eletricidade para a população. O gestor do projeto local da Autoridade das Terras Altas do Lesoto garante que daqui a 5 anos o muro da barragem será uma realidade. As we are all aware, this kind of projects would have social impacts and environmental. Como é sabido, este tipo de projeto tem impactos sociais e ambientais. Nós temos uma série de programas que foram discutidos e acordados com as comunidades para mitigar a perda de terras e a perda de pastagem, terras de produção. The loss of grazing areas and production land. Motusi Sekue ouviu exatamente as mesmas promessas há 24 anos, quando a barragem de Katse foi construída. Todas as outras barragens vêm buscar água a este reservatório, de onde ela é canalizada para a África do Sul. Sekue trabalha para o Centro Jurídico de Seinole. O projeto foi concebido por 2 governos antidemocráticos da África do Sul, no regime do apartheid e o regime militar no Lesoto. Esses governos não tinham mandato do povo. É preciso rever este tratado. Mandate from the people. There is a need for the review of this treaty. O projeto está também ameaçado pela erosão maciça do solo, a construção das barragens, mas também o sobrepastoreio e as alterações climáticas significam que cada vez mais solo é corroído pela chuva e acaba nos rios como sedimento. Taole Tessele é consultor do projeto nacional que visa proteger os rios do Lesoto. Aqui, os trabalhadores estão a construir paredes baixas na encosta para reduzir a velocidade e a força do escoamento da água da chuva e prevenir a erosão. Também removem arbustos invasivos que, de outra forma, destroem plantas endêmicas cujas raízes ajudam a manter o solo. With the current erosion, the life of such dams. Com a atual erosão, a vida das barragens ficará comprometida, porque em pouco tempo estarão mais cheias de sedimentos do que de água.
Portanto, este será um investimento perdido. Na minha opinião, neste momento, ou salvamos ou deixamos cair. We are at the brink of saving this or letting it fall. Mais uma vez, vimos como a dedicação de indivíduos ou pequenos grupos pode fazer a diferença. Se está ativamente envolvido na proteção do meio ambiente, conte-nos. Gostávamos de ouvir o que tem para contar. Contacte-nos através das redes sociais. Na próxima semana estamos de volta com mais uma edição do Eco África. Até lá, fique bem.